É bomba de fato no noticiário do Internacional e tem volante muito próximo de ser reforço colorado nesta temporada 2024. E é um reforço que vem do futebol europeu, esteve quase acertado com o Inter e acabou indo para outro clube no Brasil. Se trata do volante Fernando Regis, que acertou a ida para o Vila Nova, gerou muita polêmica, estava acertado com o Internacional, mas agora houve uma reviravolta no seu caso lá em Goiânia e ele está próximo de ser reforço colorado. Nesse vídeo eu trago todos os detalhes sobre isso e também sobre Thiago Maia. Afinal, o volante do Flamengo ainda vem para o Internacional? A gente fala sobre isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gess Repórter, e nesse conteúdo todos os detalhes sobre a nova contratação do Internacional, uma reviravolta maluca nesse caso, e a gente vai trazer muita informação aqui porque é mais um reforço chegando no estádio Beira-Rio. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros aqui do canal tem o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo, rapaziada? Bom, vamos falar sobre essa reviravolta nesse caso e nesse novo reforço que está chegando ao estádio Beira-Rio, e eu quero trazer alguns detalhes bem importantes para vocês. Vocês vão lembrar que o Internacional esteve acertado com o volante Fernando, de 36 anos, que fez história no futebol europeu, jogando por Porto, Manchester City e mais recentemente no Sevilha, onde recebeu belas homenagens na Espanha antes de vir para o Brasil e definir a sua vida. Quando ele recebeu essas homenagens, ainda estava por terminar o seu contrato na Europa, ele estava acertado com o Internacional. O Fernando tinha um acerto, ele já tinha conversado com o presidente Barcelos, com o gerente esportivo do Internacional Magrão, tava tudo certo, o Inter preparou design para anúncio, tava moldes de contrato, tempo de contrato, salário, valor em luvas, porque ia estar livre no mercado, tudo acertado com o Fernando. Só que, por algumas questões pessoais, ele teve algumas tragédias, que eu não vou entrar aqui no que aconteceu, até não acho que é certo isso com o jogador divulgar o que aconteceu, mas acabaram divulgando, mas eu não vou aqui trazer. Mas eu cito aqui que ele teve alguns problemas pessoais, familiares, algumas tragédias, enfim, que fizeram com que ele quisesse ficar próximo da sua família. Em Goiânia, ele acaba aparecendo para o futebol no Vila Nova, lá em Goiânia. E aí, a família dele é toda de Goiânia, ele é de Goiânia, e por ter acontecido essas questões familiares com o Fernando, a família dele inclusive pediu para que ele ficasse mais próximo da família e ficasse em Goiânia. Então ele acabou não fechando com o Inter, surpreendentemente, sendo que ele já estava acertado, e acabou indo na porta do Vila Nova e fechando com o clube goiano. O que acontece, gente? O Fernando não deu certo no Vila Nova até o momento. Ele não rendeu no Vila Nova até o momento. São até agora 6 jogos dentro do Campeonato Goiano. Ele não conseguiu jogar, de fato. E eu vou até aqui colocar os números para vocês bonitinho, tá? Em relação à minutagem. Tá? Em relação à minutagem. Porque ele tem 6 jogos com a equipe do Vila Nova e até agora não conseguiu render. Não conseguiu render de fato. E aí ele foi anunciado pelo Vila Nova, todo mundo fez a brincadeira do chapéu, mas eu até acho que não cabia, e não deu certo no Vila Nova. E agora o Inter procurou o Fernando de novo. O Inter procurou o staff do Fernando de novo e perguntou, tô vendo que as coisas não deram certo aí. Aqui ainda tem um espaço. Topa? E o que mais surpreende? O Fernando disse, topo. E agora o Fernando está acertado com o Internacional. Essa é a informação. O volante Fernando Regis está acertado com o Inter, ele deve assinar uma rescisão nas próximas horas, ainda nesta quarta-feira, lá em Goiânia, com a equipe do Vila Nova. Assinando essa rescisão contratual, ele já viaja para Porto Alegre e deve assinar vínculo até o final de 2025.
2 temporadas de contrato com o Internacional, e isso está muito próximo de acontecer. O Fernando já pediu para deixar o Vila Nova, já comunicou à direção do Inter que vai vir, só precisa assinar essa rescisão com a equipe de Goiás, e aí ele vai ser anunciado como reforço do Internacional, e surpreendente de fato, tá? Vamos pegar aqui até em relação a números, tá? O 36 anos, 6 jogos, tá? 6 jogos mesmo, que ele acabou jogando só com a camiseta do Vila Nova, não deu assistência, não deu gol, e agora está muito próximo de ser reforço do Inter. Eu conversei com algumas pessoas do Inter que falaram, olha, não dá pra cravar ainda, mas é basicamente isso, ele vai rescindir, vai vir, aí a gente assina e faz o anúncio, mas o Fernando deve ser anunciado até o final dessa semana como reforço do Inter. Aí muita gente pergunta, e o Thiago Maia? O que acontece com o Thiago Maia? Gente, a tendência natural das coisas é que o Inter saia do negócio pelo Thiago Maia. Porque, vocês vão lembrar, quando o Inter fechou com o Fernando, o Inter queria trazer o Fernando e o Thiago Maia. Só que daí o Inter não trouxe o Fernando, porque ele foi pro Vila Nova, o Inter trouxe o Bruno Gomes agora, e aí seria o Bruno Gomes e o Thiago Maia. Tendo essa reviravolta no caso Fernando, eu não acredito que o Inter vai trazer Bruno Gomes, Fernando e Thiago Maia. Mas assim, o que a gente ouve, e aí eu procurei algumas pessoas do Inter, eles não quiseram ser tão taxativos em relação ao Thiago Maia. Não quiseram me descartar, por exemplo, a contratação e a vinda do Thiago Maia. Mas eu ouvi que o Inter tá dando um gelo, assim, ó, falou pro Flamengo, ó, beleza, não deu certo, o Lille tá atrapalhando, vocês também atrapalharam lá no início, porque o Flamengo atrapalhou ao recusar 2 boas propostas do Inter pelo Thiago Maia para pedir mais dinheiro, então vamos conversar depois. Só que agora o Inter tá fechando com o Fernando. Assim, o caminho natural das coisas é que o Inter não traga mais o Thiago Maia por conta disso. É caminho natural. E também, para ser sincero, se eu tivesse que dizer hoje, eu diria que eu não acredito que o Thiago Maia venha. Justamente pela contratação do Fernando. E tendo já o Bruno Gomes que veio para essa função também pro elenco. Mas ainda assim, essa pessoa do Inter me disse para não descartar a possibilidade do Thiago Maia vir ao Internacional, tá certo? Mas Fernando Regis, volante ex-Sevilha, que acabou indo pro Vila Nova, volta a se acertar com o Inter e agora de vez jogará no Sport Clube Internacional. Nessa semana ainda desembarcará em Porto Alegre e será anunciado como reforço colorado, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto pra gente falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.